saúde. E a proposta do evento esse ano é exatamente trazer a partilha de conhecimento como uma das estratégias para a superação de todos os desafios que a pandemia relacionada à Covid tem nos trazido. Então, vai ser uma semana bem especial, com programação muito bacana, feita com muito carinho para todos. O evento vai ser 100% virtual, então todas as pessoas poderão ter acesso através do site do Cardiopulmonar, como vocês já fizeram até agora. A programação, ela vai contar com eventos de segunda a sexta-feira, também a programação está disponível. Eu vou falar um pouquinho dela aqui só para dar uma chamada, né, uma partilhada com vocês em tudo que a gente preparou. Então, hoje a gente vai estar fazendo a abertura da Semana da Qualidade, com a palestra do Vitor, com a moderação do Eduardo Darzé, falando um pouco sobre, em tempos de pandemia, qual é o real valor da qualidade e segurança. Então, a gente vai ter um momento para estar batendo um papo sobre isso. Amanhã nós teremos um outro momento também às 19 horas, com a palestra de Eduardo Darzé, que é o diretor médico de qualidade do Hospital Cardiopulmonar, Covid-19, lições da história e as histórias, e é bem bacana porque, de fato, a proposta desse evento é a gente partilhar histórias. Eu acho que as experiências do outro, as experiências do coletivo, elas agregam muito na construção do nosso conhecimento e principalmente no momento onde a gente precisa se reinventar. Então, ouvir a história do outro é um caminho interessante para que a gente possa, de fato, ressignificar muitos valores, muitos conceitos que a gente está sendo obrigado a revisitar durante todo esse processo da pandemia. Na quarta-feira, a gente vai ter uma atividade interna bem restrita aí ao público do cardio, que é uma atividade relacionada à avaliação de pôsteres, com a presença de uma banca. Na parte da noite, nós teremos já início com as atividades relacionadas à linha da pesquisa. Então, a gente vai ter uma apresentação às 19h30, registro Recovid Bahia, onde Dr. Rit, Dr. Ricardo da Oliveira, Nivaldo Filgueiras e Matheus Viana vão estar falando um pouco, contando um pouco dessa experiência. Na quinta-feira, no dia 17, vamos ter também uma outra temática focada em pesquisa, com a presença de Pedro Gabriel de Melo Barros, trazendo um pouco dessa visão do papel da pesquisa clínica na pandemia do Covid, a experiência do Grupo Coalizão. E na sexta-feira, a gente vai encerrar a Semana da Qualidade, a exposição e a mostra, com a palestra de um tema que a gente tem ouvido falar bastante também durante a pandemia, mas tentando trazer um pouco a desconstrução até de não focar tanto em doença mental, em saúde mental relacionada à pandemia, mas abordar esse tema sobre uma outra ótica, num contexto, obviamente, propício para a gente falar disso, mas o André Fusco, que é médico do trabalho, responsável técnico pela saúde ocupacional do Itaú Unibanco, ele vai estar trazendo a palestra Por que é tão difícil falar de saúde mental? E encerrando, amanhã a gente vai fazer a premiação dos trabalhos, é uma prática que a gente tem como uma forma de reconhecimento, premiar os melhores pôsteres, tanto da amostra científica quanto da exposição da qualidade, e na sequência a gente encerra o nosso evento. Então, é uma semana cheia de conhecimento, cheia de partilha de histórias, para que a gente possa estar contribuindo, o Hospital Cardiopulmonar e os seus convidados estarem contribuindo de uma maneira positiva, de uma maneira agregadora, com conhecimento, como estratégia também para a superação da pandemia. Então, acho que, inicialmente, acho que são essas as palavras. Então, hoje, a gente vai ter a palestra do Vitor Grabois e o Eduardo Darzé com a moderação. Vocês vão poder estar interagindo através do chat que está disponível no site, e essas perguntas vão estar sendo repassadas e a gente vai poder fazer toda essa interação fluir aí entre o palestrante e o moderador. Antes da gente passar a palavra para a Darzé e para o Vitor, eu vou estar convidando o Dr. Luiz Rit, que é o responsável pela pesquisa no Hospital Cardiopulmonar. Nosso evento é feito em conjunto, né, pelas nossas equipes. Rit, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria também de fazer minhas palavras de Jana. É uma satisfação
4º ano da Mostra Científica, esse evento que vem em conjunto com a Semana da Qualidade. Qualidade e pesquisa tem tudo a ver, a gente tem visto a interação, né? Muitos dos trabalhos que já participaram da Mostra da Qualidade viraram depois projetos de pesquisa. Isso tem sido uma interação muito legal. Jana já passou o cronograma nosso do que temos aí para a semana. Eu quero convidar todos a estarem presentes, não só nas aulas, mas também acessarem no site ali o ambiente dos trabalhos, onde os trabalhos que foram publicados, né, ao longo do último ano estão sendo ali apresentados. Então, todos aqueles que publicam dentro do âmbito do cádio pulmonar são convidados ao final do ano a apresentar os seus trabalhos na mostra científica, para que a nossa comunidade do cádio pulmonar esteja ali também vendo o que foi publicado lá fora pelos nossos equipes, né? Muitas vezes esses trabalhos são apresentados no congresso, quem esteve lá no congresso viu, mas as pessoas daqui internas ainda não viram. Então, um bom momento para a gente compartilhar e vamos estar também premiando. Eu quero agradecer aí a Keila Borges, que é a nossa coordenadora de pesquisa e está aí junto com a equipe da qualidade em toda essa organização. Agradecer também a todos os palestrantes e aos membros da comissão de julgamento dos temas, que foi o Dr. Matheus Viana, o Dr. Marcel Albuquerque, que estão aí nos apoiando no julgamento dos temas da mostra científica. Eu acho que é isso e desejo a todos uma ótima semana de muito aprendizado e de compartilhar muitas experiências legais. Tá bom? Vamos lá, então. Vou passar a palavra a Darzé, que vai dar continuidade com a palestra de hoje à noite e apresentar o nosso convidado. Muito obrigado. Ok. Então, agora a gente inicia oficialmente nossa primeira atividade da Semana da Qualidade com a palestra de Vitor, a palestra de abertura. Antes de mais nada, eu preciso agradecer Vitor Grabois pela disponibilidade, pela presença e já antecipadamente pela partilha do conhecimento, da experiência que ele traz de muitos anos militando nessa área de qualidade e segurança. Vitor Grabois é médico sanitarista, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é doutorando em saúde pública pela Fiocruz e hoje é coordenador executivo do Proqualis Fiocruz e também presidente da Sobrasp, né? A nossa maior sociedade representativa dessa área de qualidade e segurança. Vitor, como o Janaína disse, vai falar sobre um tema muito interessante, que é o papel e o valor da qualidade e segurança em tempos de pandemia. Nós teremos a oportunidade, depois da palestra, de também interagir com o Vitor, extrair um pouquinho dessa experiência, dessa bagagem que ele traz para cá. Então, estimulo a todos a prepararem e ficarem muito à vontade para fazer perguntas, comentários, e a gente vai fazendo essa interface entre vocês e Vitor. Então, sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a Vitor e passo a palavra para ele iniciar a palestra. Vitor, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Eu queria muito agradecer a Janaína, Eduardo e o Luiz Eduardo também por esse convite que me alegra, me honra, mas também me traz muita responsabilidade, porque falar para os colegas, para os profissionais do Hospital Cardiopulmonar é uma responsabilidade muito grande, pela excelência desse hospital, pelo reconhecimento que esse hospital tem, um hospital acreditado e reacreditado. Então, também é um dia assim, de muita exigência também, mas eu espero, enfim, corresponder à expectativa de vocês. Eu vou, então, agora compartilhar aqui a apresentação, vamos ver se vai dar tudo certo. A apresentação está compartilhada? Compartilhada, amigo. Pode ir em frente. Então, vamos lá. Então, vou mexer aqui o primeiro slide para ver se está dando... Movimentou o slide direitinho? Tudo certo? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao que está aqui
apresentado. E aqui são meus vínculos mais fortes, a Fiocruz, o Proqualis e a Sobrasp. Então, vamos lá. Bom, acho que é importante, eu começo aqui com uma definição que é deste ano do que é a segurança do paciente. Acho que todos que nos assistem conhecem a definição mais clássica da OMS, mais antiga, segurança do paciente como todo o esforço no sentido de reduzir riscos, reduzir danos associados ao cuidado de saúde, né? Então, essa é a ideia básica. Mas essa definição agora de 2020, ela é uma definição que tem aí 4 meses, ela é muito importante porque eu acho que ela resgata tudo que se passou nessas últimas décadas. Então, é muito mais uma ideia de segurança do paciente como algo vinculado à ideia de cultura organizacional, cultura de segurança, a questão dos processos institucionais, os procedimentos e as políticas, os comportamentos, né, que entram aí toda a discussão das habilidades chamadas não técnicas, né, as tecnologias, os ambientes de cuidado. E a ideia de que esse conjunto, na verdade, é que pode produzir uma redução de riscos, uma ocorrência, né, do dano evitável, porque esse é o nosso grande foco, né, o dano grave e o dano evitável, né, reduzir, evidentemente, dentro do possível, a ocorrência dos erros, e quando ocorre um evento adverso, que ele tenha um impacto mais mitigado. Essa definição é uma definição importante, porque ela, na verdade, ajuda a gente a entender, inclusive, a relação dessa discussão com a Covid-19. Aqui uma visão também de dano importante, e que eu gostaria de destacar, então, sempre a questão do que o dano que a gente está falando aqui é um dano decorrente ou associado ao cuidado, né? Não tem a ver com uma doença de base, né? Com uma lesão prévia, mas é muito importante também que hoje não se fala mais só do dano físico, né? Também o dano social, o dano psicológico. Então, isso também é uma visão mais ampla, e a partir daí a gente também vai pensando um pouco em termos do que é dano para o paciente. Aqui uma coisa bem ampla, mas que eu acho que é interessante, que é comentar de que a área né, das empresas de alto risco, a indústria de alto risco, né, e que grande parte dela se transformou na indústria chamada de alta confiabilidade, né, questão da energia nuclear, a aviação, né, enfim, tudo isso trazendo uma série de complexidades interessantes, né? Quer dizer, sistemas de alta tecnologia que estão sempre muito acoplados, né? Quando a gente olha para o hospital, a gente vai ver a acoplagem, né? A relação direta entre a terapia intensiva, entre o centro cirúrgico, entre a parte diagnóstica, né? A gente, ao mesmo tempo, tem sistemas mais simples, mas uma enormidade de itens de controle. E uma questão também que eu acho que é cada vez mais importante, que é, desculpe, a ideia de que a gente começa a ter muita imprevisibilidade, né? Não só uma imprevisibilidade clínica, mas uma certa imprevisibilidade organizacional, né? Que muitas vezes, como a gente fala, brincando, 2 mais 2 está longe de ser 4. E a área da saúde, então, ela também trabalha com esse conjunto de complexidades. Uma outra coisa também que vocês já ouviram falar, que é essa ideia de organizações VUCA, né? VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade, e a ideia da ambiguidade, né? Então, você tem uma mudança, né, de tendências, né, mudança de acontecimentos, né, que muitas vezes é difícil definir um padrão claro, definir uma tendência clara,
os casos vão aumentar, os casos vão diminuir, os pacientes mais idosos é que vão chegar, são os pacientes mais jovens, a comorbidade, e a pandemia, né, a Covid-19, meio que tornou, de fato, muito dessa ideia que a gente tinha, né, de conseguir enxergar tendências muito mais difícil, né? A ideia também da incerteza, né, isso é verdade, a velocidade com que os contextos vão mudando, as organizações vão mudando, muita coisa que deu certo num passado, ou às vezes até num passado recente, ela não consegue mais dar conta daqui para frente. A ideia da complexidade, né? Nós também vivemos aí o auge disso, não se trata apenas de complexidade tecnológica, mas social, política, o meio ambiente, quer dizer, tudo isso interferindo muito também nas organizações da área da saúde, e a questão também de toda uma ideia de ambiguidade, né? Quer dizer, na verdade, a gente também viveu muito isso, né? Qual é a informação que realmente é precisa, é verdadeira, né? A capacidade de fazer essas predições, porque a informação é muitas vezes ela é fluida, ela não é clara, ela não é matemática, ela não é numérica. Então, isso também eu acho que é um elemento importante para caracterizar um pouco as nossas organizações. Tem um slide que sempre me acompanha em todas as aulas e palestras, que eu gosto de comentar, porque segurança do paciente, né, e mesmo a discussão da qualidade, elas não são problemas novos, no sentido, até se a gente olhar um pouco para a história da humanidade, mas o fato é que é muito recente, né, a publicação do Errar é Humano fez agora 20 anos, só muito recentemente a gente teve noção do tamanho do problema, da abrangência do problema, atingindo países ricos, países mais pobres, países em desenvolvimento, instituições de altíssimo padrão, instituições que têm menor padrão, mas, enfim, um problema importante e abrangente. A outra ideia também, eu acho que o nosso debate hoje também, isso é uma discussão interessante, que, evidentemente, que a segurança do paciente é a base de tudo, mas, no mundo real, nossas instituições, além de serem seguras, precisam ser eficientes, precisam ter o cuidado centrado no paciente, elas precisam trabalhar numa base de equidade, de prontidão. Então, há uma competição real, verdadeira, e quem está nos ouvindo, e que está na área do cuidado, e está na gestão, sabe disso, né? Que eu tenho que ter foco, eu tenho que garantir, prestar atenção, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos pacientes para atender, eu tenho um tempo para isso. Então, de fato, há uma competição importante entre as diferentes dimensões da qualidade. Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante para a nossa conversa é de que segurança do paciente é alguma coisa que depende de muitas mãos, né? Os chamados many hands, quer dizer, e as consequências disso, né? Do ponto de vista de transições de cuidado, do ponto de vista do estabelecimento de políticas e procedimentos internamente. Quer dizer, realizar uma cirurgia segura, por exemplo, se ela só dependesse das pessoas do centro cirúrgico, seria muito mais fácil. Mas ela depende de todo mundo, ela depende de quem compra, ela depende de quem licita, ela depende de quem distribui, ela depende de quem monta as caixas, enfim. Então, tudo isso é importante. A outra ideia também, que a gente sempre fala, né, isso faz parte do nosso ditado, né, prevenir é mais barato do que remediar, mas o fato é que, mesmo para prevenir, é necessário investir muitas vezes. E aí é esse debate do que pode, de fato, além de reduzir riscos e danos, também reduzir custos e convencer os gestores em geral a entender que, às vezes, a gente precisa investir primeiro para conseguir produzir qualidade depois. E a outra ideia também de que talvez o melhor foco não seja a ideia de suprimir o erro, mas muito mais de construir sistemas que permitam que a gente vá reduzindo riscos. Porque, além de que não só a ideia de que o errar é humano,
O fato é de que nós erramos muito mais do que a gente imagina, e nós mesmos corrigimos. Então, muitas vezes é difícil, e vamos errar porque estamos cansados, porque alguém nos interrompeu. Então, nós precisamos criar sistemas que, de fato, ou eliminem a possibilidade de erro, ou, pelo menos, reduzam essa possibilidade. Esse é um slide também que eu gosto muito, não vamos gastar muito tempo nele, mas é um slide que mostra toda a integração, toda a articulação da segurança do paciente. Nós estamos aí num evento promovido em conjunto pela área da qualidade e da pesquisa, então segurança do paciente tem a ver com as prioridades de pesquisa, com a segurança ocupacional, com a liderança, com a epidemiologia de ocorrência dos eventos adversos, com a voz do paciente. Então, a gente pensar em termos de segurança, de fato, numa ideia sistêmica, numa ideia integrada, né? Acho que é interessante aqui mostrar muito rapidamente, vocês já conhecem isso sobejamente, os diferentes desafios, né? Desde a questão dos protocolos, a comunicação, agora emergindo com bastante força a questão da segurança do trabalhador da saúde, segurança psicológica, que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês, a ideia de consciência situacional, aprender com os erros, né? Incorporar sentido e felicidade ao trabalho, questão da gestão do risco, enfim. Esses são desafios que já estão aí. Garantir políticas institucionais que viabilizem a segurança do paciente. A segurança do paciente depende da engenharia clínica, depende da engenharia hospitalar, depende de compras, depende de quem faz o planejamento, enfim, tudo isso é muito importante. Bom, entrando um pouco mais agora na discussão do Covid-19, nós estamos lidando aí com coisas que vocês já conhecem, mas importante transmissão, né, na via respiratória, ficou cada vez mais evidente que esse é o grande mote. De que pacientes, desde os assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos, transmitem a doença, né? Quando tudo começou, a gente estava com muito foco nos sintomáticos respiratórios e essa consciência foi evoluindo ao tal ponto de que o uso universal das máscaras, né? A questão das comorbidades, condições pré-existentes à idade acima dos 60 anos, como fatores de risco, mas, ao mesmo tempo, que a gente tem assistido, infelizmente, é que, além das pessoas que têm um risco prévio ou idade, a gente está vendo pessoas que, em tese, não têm esses fatores de risco, mas também têm adoecido, às vezes de forma grave, e entre esses, inclusive, a gente, infelizmente, tem tido óbitos também com jovens, com crianças, com gestantes, puérperas e tudo. É uma doença, enfim, que atinge, né? Eu acho que eu já estou formado aí há 40 anos e, na verdade, eu acho que é uma doença que atinge todos os sistemas e aparelhos do corpo humano, né? A cada dia sai um artigo falando atinge ali, atinge acolá. Nós, de fato, não temos, há muito debate, há muita coisa, mas nós não temos um tratamento específico, e eu até mudei o slide, né? Porque quando eu fiz primeira vez desse slide, nós não tínhamos nenhuma vacina em curso, nem nada. Agora eu já botei vacinas sendo aplicadas, muito recentemente, em poucos países, e não estão disponíveis no Brasil. A questão da imunidade é uma questão também importante, quer dizer, ter tido Covid não significa estar imune, estamos aí começando a ter enfim, a confirmação de reinfecções, né? O fato é de que ficou nítido para todos que a gente tem recursos críticos, né? De suporte da ventilação, de leitos de UTI, de equipes, né? De profissionais da saúde, de especialidades médicas. A gente precisa do intensivista, a gente precisa do infectologista, a gente precisa do enfermeiro de CTI, a gente precisa dos profissionais de saúde como um todo, a gente precisa, inclusive, não só dos profissionais de saúde, mas dos trabalhadores da saúde, né? Todo o pessoal da higienização, enfim, uma série de pessoas que são fundamentais. As unidades de saúde têm sido um local de transmissão da Covid, né? Uma coisa muito triste de que muitos colegas nossos, profissionais de saúde, adoeceram e morreram. A cada dia a gente tem tido notícias
muito tristes de pessoas amigas, de conhecidos, profissionais de saúde, que, né, morreram, e muitos deles, porque estão na ativa, estão ali no trabalho, no hospital, na unidade de saúde básica. E uma coisa bastante importante é que o medo, a pressão, né, o receio de adoecer, de contaminar sua família, tudo isso eu trouxe alguma coisa muito importante, que além desse adoecimento pela Covid, que é a questão disso que a gente chama de um adoecimento psíquico bastante importante, que a gente ainda não tem uma dimensão total. O que a gente pode dizer, né? Esse é um tema para uma conversa boa. O que mudou, né, com a segurança do paciente e a qualidade em relação à pandemia? Né? Bom, uma coisa nítida de que se a gente já falava antes de fatores individuais, a gente agora, evidentemente que a questão do cansaço, da sobrecarga de trabalho, né, a fome, a sede, o medo, né, acho que o aspecto do medo, às vezes até do pavor, do pânico, né, tudo isso interferindo na questão das pessoas conseguirem ter foco, estarem atentas, enfim. As questões ligadas à comunicação e o trabalho em equipe, eu acho que elas ganharam, né? A comunicação se tornou ainda mais difícil, está tudo mais corrido, é muito mais pressão, às vezes é muito mais difícil parar, é difícil parar para comer, parar para beber, parar para ir no toalete, quanto mais, às vezes, conseguir parar para conversar, para reunir, para fazer um briefing, para fazer tudo isso. Um outro ponto importante, que eu acho que ninguém contesta, que é um aumento significativo dos riscos, né, para profissionais, pacientes e as organizações, enfim. Então, o volume de riscos existentes aumentou bastante, e não só por conta dos riscos em relação ao Covid, mas por esses fatos todos que eu estava comentando, a chance de que os profissionais errem, né, os problemas da comunicação, tudo isso aumentando os riscos. A gente tem uma questão que é uma perenidade da pandemia, né? Quer dizer, a gente falava, 2021 vai estar tudo bem. Não, 2022. E, na verdade, mesmo com a discussão da vacina, evidentemente que a gente ainda vai ter um bom tempo, até porque não se sabe qual é o grau de imunidade que as vacinas vão conseguir dar à população vacinada, enfim. Então, não é pessimismo falar de uma ideia de uma certa perenidade da pandemia e, portanto, das medidas de proteção. Eu acho que uma questão importante para o nosso debate é se a gente, de fato, para certos aspectos, a gente teve um aumento da percepção de risco, né, no que diz respeito às discussões de contaminação, a higienização das mãos, o uso, né, dos EPIs, mas, ao mesmo tempo, e isso eu gostaria de colocar para o nosso debate, que, de alguma maneira, como a gente está lidando o tempo todo com pacientes mais graves, né, e particularmente em relação à Covid, muitos agravamentos, muitas situações inesperadas acabaram entrando na conta da própria doença em si, mas provavelmente ou possivelmente uma série desses agravamentos tem a ver com o cuidado e não simplesmente com as características da doença. Então, há um certo risco de uma banalização do agravamento, do óbito. Isso é uma coisa que eu gostaria que a gente botasse em debate. As dificuldades também de avaliar sintomas e sinais, né? Tudo parece Covid, mas nem tudo é Covid, né? E, portanto, a questão dos erros diagnósticos também é um elemento importante, não só em relação à gravidade, à evolução, mas também em relação a detectar adequadamente o que é Covid, mas também detectar adequadamente o que não é Covid. Acho que um outro ponto que o Eugênio Vilaça acabou de lançar um livro agora, chamado A Terceira Onda, e eu acho que vocês aí no Cardiopulmonar, enfim, com toda a competência, também vão debater ao longo dessa semana como é que conseguiram também dar conta dessa clientela que não é Covid, que é toda essa discussão da desassistência
de pacientes com outras comorbidades, né? Com outras doenças, e que o Fique em Casa produziu também, e o fato de que não houve um espaço, enfim, um encaminhamento adequado, e muitos pacientes tiveram agravamentos evitáveis, o que eu diria que isso faz parte do campo da segurança do paciente. E a outra questão que eu acho que ela é muito importante é que nós passamos a ter, e não havia outro jeito, outro caminho, de profissionais que não têm a formação devida ou a experiência devida, que estão atuando em áreas críticas do cuidado. Eu acho que pouquíssimas instituições no Brasil, acho que conseguiram manter o mesmo padrão do ponto de vista da experiência, da formação, da qualificação dos profissionais, porque para alguns lugares, se a gente olhar para o Brasil como um todo, onde há uma carência de intensivistas, de enfermagem especializada, de farmacêuticos, de fato, isso pode ter significado em muitos lugares, até mesmo uma ruptura, né, uma dificuldade de continuação da prestação de serviço. Vamos lá. Bom, acho que os desafios, agora falando novamente em desafios, mas desses mais acentuados pela pandemia, os riscos da sobreutilização de recursos, de diagnósticos, né, de tratamentos, enfim, desde as coisas que, infelizmente, foram usadas sem estarem baseadas em evidências, mas o fato também de que, pelas todas as dificuldades de abastecimento, né, tudo isso também, em muitos lugares, também produziu uma subutilização. O uso seguro de medicamentos, acho que ele ganhou ainda mais relevância, isso já é isoladamente o principal problema de segurança, e com tudo isso que a gente comentou, isso só aumentou. O risco das novas tecnologias, né? Nós tivemos aí, coloca o paciente em posição prona, faz isso, faz aquilo, né? E mesmo o que era uma tecnologia que não era nova, entubar alguém, né? Mas passou a ganhar um risco muito mais importante, né? Toda a questão das transições de cuidado, a articulação da assistência dentro do sistema de saúde, e essa coisa aí que é fundamental, e tem tudo a ver com a segurança do paciente, que cuidar, a prática clínica ganhou uma complexidade, uma profundidade pelo surgimento a cada dia de novos conhecimentos, né, para tomada de decisão que fogem muito à capacidade individual, né, dos profissionais de saúde. Bom, aqui não vamos ler tudo, mas só para comentar com vocês, então, iniciativas que a OMS propõe para essa década, né, de 2020 a 2030, no campo das políticas, das redes, da liderança, né, a questão da prestação de serviços. Então, você vê que a ideia de que a gente adote certas soluções, que haja processos colaborativos, né, é muito importante. Né? Eu vou destacar aqui o Dia Mundial da Segurança do Paciente, a questão da competência e segurança dos profissionais, e não olhando isso apenas para um indivíduo, mas olhando para os sistemas de trabalho, né? E a relação entre equipes, organização, tecnologias, enfim, tudo isso precisa ser revisto e repensado, e toda a parte aí que eu acho que interessa muito a vocês, que é a discussão da informação, a discussão da pesquisa, a discussão também da inovação. Aqui é uma imagem que eu acho que todo mundo tem mostrado, e ela é absolutamente incrível, que é a aplicação da discussão do famoso queijo suíço, né, criado pelo James Reason, mas trazido aqui para a ideia das barreiras para a questão da Covid. Né? Se a gente vem da esquerda para a direita, a gente tem a questão mais centrada em responsabilidade de natureza pessoal, distanciamento físico, né? O fique em casa, enfim, a questão do uso da máscara, a higiene, a toalete para tossir, né? A questão de não botar as mãos na boca, nos olhos, no nariz, no rosto. Né? Se você vai para algum canto um pouco mais aglomerado,
permanecer pouco tempo, enfim, não aglomerar, e as questões que começam cada vez mais também a depender não só dos indivíduos, mas depender também dos sistemas de saúde, né? A questão da testagem, né, dos contatantes, das pessoas que são sintomáticos, feitos de maneira rápida. O Brasil, infelizmente, é um dos países no mundo que tem a menor relação entre número de pessoas com Covid e número de testes efetivamente realizados. Quer dizer, a gente devia estar realizando muito mais testes do que realizou, né? A questão das mensagens governamentais, o suporte financeiro, a questão da quarentena, do isolamento e, por fim, as vacinas como o elemento mais importante dentro disso que a gente pode chamar de... E cada uma dessas barreiras, ela tem as suas imperfeições, os seus buracos do queijo suíço. Mas é o conjunto dessas barreiras, assim como na prevenção do evento adverso, que, no final das contas, impede que ocorra o dano, que ocorra um evento adverso. Uma outra coisa importante também para comentar, se a gente pensar do ponto de vista mais organizacional em relação à segurança do paciente, e isso se mantém cada vez mais agora no momento da pandemia, e são esses 5 pontos importantes, dos quais alguns eu vou voltar mais à frente. A questão da liderança focada na segurança do paciente e na qualidade, a segurança psicológica, que a gente vai abordar, a questão de cultivar e apostar em um evento como esse, ele é fantástico também porque ele é a expressão, né, da capacidade dos profissionais do hospital produtivamente, em transformar o seu conhecimento também em conhecimento científico, uma semana de compartilhamento, como disse Janaína e Luiz Eduardo, né? A questão de cultura de segurança, na verdade, eu sempre falo, né? Cultura de segurança não é uma nuvem que pousa sobre um hospital, não é uma espaçonave, tem a ver com a implementação das práticas seguras e a ideia da mensuração como base da melhoria. Não é possível pensar em melhoria da qualidade sem a gente ter um mínimo de mensuração daquilo que é realmente importante. Bom, aqui algumas estratégias que foram propostas num artigo que tem aí os bambambãs da segurança e da qualidade, né? O Pronovost, o Almaberti, o Vincent, e eles colocaram questões muito gerais, mas importantes, né? Enfim, fortalecimento, né? A coleta de informações, a capacitação em larga escala, né? O suporte, a proteção dos profissionais, o engajamento dos pacientes, a questão do foco no trabalho em equipe, sistemas de suporte à decisão clínica, né? A questão da melhoria dos fluxos, né? A questão de um gerenciamento efetivamente proativo dos riscos e a ideia de fortalecer um sistema de aprendizagem, de fato, né? Como é que a gente aprende com o que está fazendo, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode agora padronizar, o que a gente pode sistematizar dentro dessa lógica de que, enfim, em termos de Covid, tudo muda muito a cada dia. Bom, existe uma questão importante que também levantada pelo Almaberti e pelo Vincent, de que a gente, né, e muitos dos que estão nos ouvindo são profissionais da área do cuidado, a gente hoje já tem vários sistemas de alerta precoce, né, para a deterioração clínica, as emergências, né, os times de resposta rápida, mas será que essa capacidade toda de lidar com a deterioração clínica, quando a gente vai falar em deterioração organizacional, ela está presente? Por que eu estou comentando isso? Porque de uma hora para outra, você precisa dobrar o número de leitos de UTI, você precisa dobrar o número de respiradores, o número de profissionais, gente que adoeceu. Então, a possibilidade de uma perda de qualidade, de uma perda de punch, uma perda de capacidade mesmo, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, ou
que a capacidade quantitativa que a gente tem não está fazendo frente ao volume de pacientes, à gravidade dos pacientes. Então, a capacidade das organizações de lidar com essa deterioração ou com essas dificuldades organizacionais é pior. O que eu acho que é importante pensar, né? Quer dizer, a gente não pode esperar que tudo volte ao normal, mas dentro da ideia de como é que em condições perigosas, que são essas, né? Condições onde a possibilidade de ocorrer dano, evento adverso é muito grande, quais são as estratégias que a gente tem que pensar para reduzir parte dos riscos, né? Primeiro, então, não objetivar eliminar todos os riscos. Esses autores sugerem que a gente foque naqueles que, às vezes, eles são mais conhecidos, mas, às vezes, eles também são inesperados, né? Questão da insuficiência de leitos, de pessoal, de equipamentos e de pacientes graves, né? E acho que uma coisa importante também, eu sei que vocês no cardiopulmonar trabalham isso de maneira muito adequada, que é, se uma unidade inteira, ou mesmo uma organização de saúde está pressionada, a ideia do gerenciamento de risco, ele não pode estar só na cúpula, na alta direção, ou só na gerência intermediária, ou só no setor A, ou só no setor B. Significa dizer que isso necessita de um engajamento, de uma articulação e de ação em todos os níveis da gestão. Por quê? Porque aquelas prioridades que a gente tinha ao início de 2020, muitas delas foram por água abaixo, elas se modificaram. Novas estratégias de atendimento, novas estratégias de comunicação com o nosso paciente, né? Então, a questão de uma capacitação de um outro tipo, né? Mais abrangente. Eu queria perguntar a vocês como é que eu estou de tempo, porque eu não estou aqui marcando. Eduardo, me diga aí como é que eu estou no tempo. Tá bem, Vitor, pode seguir. Pode ir, então tá. Não se preocupe, não. Muito obrigado. E a questão, então, de uma capacitação numa larga escala, né? Porque todo esse processo de capacitação é um processo mais paulatino, né? Enfim, e hoje você precisa formar todo mundo, treinar todo mundo, capacitar todo mundo e, principalmente, capacitar aquelas pessoas que, às vezes, nunca trabalharam em UTI, mas tiveram que ir trabalhar em UTI, nunca trabalharam, enfim. E aí, tudo isso é importante. Então, a ideia de novas prioridades, novas estratégias, capacitação abrangente, tem a ideia dessa ação coordenada, quer dizer, alta direção, liderança intermediária e os profissionais da linha de frente. Quer dizer, veja, isso nada tem a ver com uma dissolução da hierarquia, mas tem muito mais a ver com uma ação concertada, combinada, uma articulação em que a escuta, enfim, o posicionamento dos profissionais da linha de frente, da liderança intermediária, evidentemente que ganhou um valor muito importante. Aqui um slide que eu trouxe da minha querida e amada amiga Paola Andreoli, né? Ela apresentou num webinar que a Sobrasp fez há uns meses atrás, que eu acho que também aspectos muito importantes, né? Na ideia de conhecer, padronizar, implementar as melhores práticas, né? Quer dizer, todo o esforço que se mantém, se amplia do ponto de vista de reduzir desperdício, eliminar as más práticas, mas a eliminação também das más práticas, ela também demanda observação, né? Como, enfim, da gente pensar em observar, da gente pensar em estar junto das pessoas, da gente apoiar também, né? A ideia de monitorar, analisar e melhorar, e aí o papel do núcleo da qualidade, do escritório da qualidade, o papel do núcleo de segurança, da gestão de risco, que deixa de ser um certo papel, sim, de uma inteligência de elaboração, mas por uma inteligência também de maior proximidade junto à linha do cuidado, até para poder ter mais elementos para esse monitoramento, para essa análise, para as melhorias, né? E a gente, na verdade, também melhorar o conhecimento dos indivíduos sobre os processos, do qual eu colocaria como grande questão a qualificação das pessoas. Comentar um pouco de informações essenciais.
para a gestão, em particular, né, na gestão hospitalar, relação entre altas e internações, o tempo médio de permanência, que na Covid, enfim, aqueles tempos médios de permanência que a gente conhecia em termos de CTI, se multiplicaram por 2, 3 ou até mais vezes. A questão da letalidade hospitalar, acho que isso é muito importante, e nos diferentes setores, né? Isso vai dizer também um pouco também da nossa capacidade, né, em produzir desfechos clínicos adequados, número de internações por dia e essa variação, o percentual de pacientes internados em relação a todos os pacientes. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, olhando para os dados da Europa e dos Estados Unidos e olhando para os dados do Brasil, que a gente sempre tem um percentual de pacientes mais graves em relação ao total de pacientes internados, que pode ter a ver, aí isso é um dado geral, mas pode ter a ver com a demora na chegada ao hospital, um agravamento pré-hospitalar, né? E eu acho que isso na área do SUS é muito significativo. A questão de pacientes internados em unidades de cuidado intermediárias em relação ao total, e também a média e a mediana de idade dos pacientes internados, porque isso agora tem sido muito registrado, né? Se a gente antes tinha um importante percentual dos idosos, agora a gente começa a ter um importante percentual de pessoas com menos de 60 anos. Acho que uma coisa importante também que eu fiz questão de trazer para vocês, é a ideia, né, de trabalho em equipe, liderança e comunicação como uma base para a segurança. Então, aqui algumas coisas que eu retirei desse grupo, que é um grupo inglês, do Clinical Human Factors, que é um trabalho feito em 2020, né? Enfim, a ideia sempre da questão do briefing, né, que é aquele encontro no início do plantão ou antes de fazer um procedimento, né, que acho que é uma coisa importante no sentido de melhorar essa consciência situacional, papel de cada um, o que cada um está preocupado, quais são as dificuldades, até mesmo a paramentação, né? E também a paramentação virou um processo, a paramentação virou alguma coisa que você precisa conversar sobre como é que faz, quais são as dúvidas das pessoas, né? A questão do estresse, então a ideia das pausas, né? A questão de respirar, colocar uma questão para o grupo, né? Essa outra ideia aqui também é muito interessante, né? A noção de líder, a noção de liderança vai se modificando e o líder, daquela pessoa também que consegue perceber o clima, que consegue fazer uma pergunta que suscita uma conversa importante, que as pessoas possam se colocar, né? Essa ideia do pergunte antes e lidere depois, né? Não dê logo a resposta, né? E é muito sempre a gente tentar obter o que é o correto, e não, muitas vezes, como algumas discussões acontecem, quem é que está certo e quem é que está errado. Essa questão é muito importante. Nós começamos a ter profissionais não familiarizados com os protocolos, com os procedimentos, às vezes, de um setor, e essa questão da gentileza, da empatia, né? Quer dizer, tentar se antecipar o que pode gerar um estresse como uma coisa importante. Sempre a questão do uso dos checklists, do ZED memoir, enfim, tudo isso acho que é uma coisa importante, avaliar o que está sendo feito, né? Questão da atenção plena. A gente é muito interrompido e muitas vezes a interrupção ela conduz ao erro, então é melhor parar e recomeçar. Né? A questão, e a gente vai falar rapidinho daqui a pouco, da questão da segurança psicológica, mas a redução dos gradientes de autoridade, que não é uma dissolução da hierarquia, eu insisto, mas é ter uma hierarquia menos pesada, em que um técnico de enfermagem se sinta mais à vontade para falar com o médico, para falar com o cirurgião, né? E tudo isso é muito importante, né? Eu trabalho, a minha pesquisa de doutorado é em torno do checklist da cirurgia segura, e é isso, né? Tratar pelo nome facilita a troca de ideias, facilita que as pessoas falem das suas preocupações. Bom, as questões aí que vocês enfrentaram, estão enfrentando o tempo todo, que é
né? Como é que as pessoas se alimentam, como é que as pessoas bebem água, como é que elas vão no banheiro, como é que elas fazem isso ou fazem aquilo. Quer dizer, toda essa questão do suporte ao trabalho, suporte emocional, a questão da sobrecarga, né? O debriefing também como algo importante. Quer dizer, não é só o que deu errado, é o que deu certo, o que a gente aqui conseguiu fazer bem, o que a gente pode sistematizar. E a questão também de que a gente inclua todos. Eu botei em letras grandes, porque é isso, né? A ideia de incluir todos os profissionais. Porque a gente muitas vezes fala no profissional de saúde, mas se a gente olha para o pessoal da limpeza, é um pessoal de menor escolaridade, é um pessoal com mais receio de falar das suas dúvidas, é um pessoal, inclusive, mais exposto à questão do vírus, e a gente precisa falar de fato para todos, compreendê-los, educá-los, se relacionar com eles, enfim. Acho que, passando muito rapidamente na ideia de estratégias de ação para melhorar a segurança dos profissionais, né? O que pode vir a acontecer, o que precisa ser feito, e olhar aqui para essa questão da gestão do risco, né? Como evitar o facilmente evitável, reduzir o dificilmente evitável, mitigar aquilo que foi inevitável, como um elemento importante, inspeção, observação. Eu aqui só vou mostrar mesmo as metas da OMS para o período 2021, né? Então, eles ainda trazendo a questão no caso do Brasil, a gente melhorou muito, mas o problema das feridas por agulha, né? Que ainda no mundo todo são muito importantes. A questão da redução do estresse e do burnout, também como elemento importante. Melhorar o uso dos EPIs. A questão da tolerância zero da violência contra profissionais de saúde, que é alguma coisa que, infelizmente, ainda ocorre. E a questão aí da notificação e análise dos incidentes relacionados à segurança que sejam sérios. Aqui vai ficar só como quase uma bibliografia, que é a coisa da OMS, o risco biológico, riscos psicossociais, o uso do equipamento de proteção, violência contra os profissionais, enfim, aí tem uma coisa muito bacana, que é a lógica, a eliminação das ameaças e dos perigos, as formas de controle do ambiente, medidas de engenharia, medidas administrativas, enfim, acho que é muito interessante que depois vocês possam olhar com calma. Acho que aqui uma outra coisa que também fiz questão de trazer, essas seis verbos, né? Expectativa dos profissionais, de serem ouvidos, de serem qualificados, de estarem protegidos, né? De estarem apoiados, eles e as suas famílias, né? Quantos profissionais deixaram de ir para suas casas e em muitas instituições houve alternativas que o próprio hospital criou no sentido de que essas pessoas pudessem, né, sem voltar para casa, mas pudessem descansar de forma digna, né? O cuidado com as preocupações não só em relação ao trabalho, econômicas, psicológicas, e a questão do respeito, né, como algo muito importante. Nunca os profissionais de saúde precisaram ser tão respeitados, né, na sua integridade, na sua forma de comportar, né? Enfim, nas suas dúvidas, nos seus erros, tudo isso é importante. Aqui, para a gente caminhar para o final, uma outra coisa muito interessante, que é a ideia desse sistema de aprendizagem, e acho que essa semana que vocês estão promovendo aí no cardiopulmonar é bem a consagração desse tipo de sistema, né? Que é toda uma ideia de, através da prática, recolher dados, né? E ir construindo evidências que vão sendo uma combinação desses dados institucionais, dos desfechos clínicos, dos resultados obtidos e daquilo que a pesquisa vai trazendo também para tudo isso gerar um corpo de evidência dentro da instituição. Esse é um tema, esse é um livro que eu recomendo, que é a ideia da segurança psicológica. A segurança psicológica nada mais é do que a ideia de que eu tenho que ter um ambiente
onde eu possa falar das minhas dúvidas, dos erros que eu cometi, eu possa sugerir inovações, eu possa sugerir mudanças, enfim, eu possa me expressar de maneira aberta, sem correr riscos de ser chamado a atenção, de ser demitido, se eu discordo, né? Enfim, como é que essa coisa de discordar do chefe, discordar de um superior, falar uma coisa diferente, né? Isso é muito importante. A segurança psicológica, ela tem a ver com essa capacidade de falar abertamente, né? A ideia do speak up, sobre ideias relevantes, preocupações, dúvidas, receios. E essa tabelinha que eu traduzi do livro da Amy Edmondson é bem interessante, porque ela combina uma discussão de elevada segurança psicológica e reduzida, né, graus de segurança psicológica com padrões de desempenho mais reduzidos ou mais elevados. Quando eu tenho uma segurança psicológica muito baixa e os meus padrões, né, as minhas exigências de desempenho são muito baixas, o que eu tenho é quase que uma chamada zona aí de apatia. Quando eu tenho uma segurança psicológica baixa, quer dizer, não me sinto livre para falar, não me sinto à vontade, mas há uma exigência institucional importante, o que eu tenho aí é uma zona de ansiedade, uma criação de muita ansiedade. Quando eu tenho elevada segurança psicológica, então, se pode colocar as coisas, falar e tal, mas os padrões são pouco exigentes, está todo mundo um pouco naquela zona de conforto, porque não há cobranças no sentido da melhoria do desempenho. E quando eu tenho, de fato, elevada segurança psicológica, com padrões de desempenho importantes, né, como vocês têm com a discussão da acreditação, eu tenho uma zona de aprendizagem e de alta performance. Para a gente agora realmente encerrando, eu acho que tem alguns grandes ensinamentos para a qualidade de segurança na pandemia, em que eu acho que a gente tem que pensar em processos mais colegiados, mais horizontalizados de gestão, né? Então, a ideia dos colegiados por segmento do hospital, né? A ideia de um colegiado de gestão é uma ideia que eu sempre gostei, mas acho que a pandemia trouxe muita relevância para isso, porque se a gente quer consciência situacional de todos, a gente precisa integrar. Então, a pessoa da engenharia clínica tem que estar junto do médico do CTI, a pessoa da farmácia, quem controla a entrada dos pacientes, a recepção, a admissão. Então, a gente precisa pensar em processos mais colegiados. Acho que a ideia de uma gestão mais participativa ganhou um peso importante, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente diz não fazer nada sem o paciente, para o paciente que não ouça, a gente cada vez mais precisa ter mecanismos institucionais de escuta e de participação da força de trabalho. Aquilo que eu já comentei um pouco mais cedo, na ideia de uma gestão estratégica de riscos, nós não vamos conseguir resolver todos os riscos, o que significa dizer que a gente precisa priorizar, precisa entender aqueles que podem trazer mais prejuízo para pacientes, para profissionais, para a imagem da instituição, e aí toda essa ideia mais colegiada tem tudo a ver, e o que eu coloco logo depois, articulação de todos os setores que fazem gestão de risco. Então, núcleo de segurança do paciente, escritório da qualidade, gestão de risco, saúde ocupacional, gestão de resíduo, engenharia clínica, quer dizer, toda essa turma que, em alguma medida, né, engenharia hospitalar, que lida, faz gestão de risco na prática, precisa trabalhar cada vez mais em conjunto. A saúde e segurança do trabalhador entrou para não sair mais da discussão da segurança do paciente. A gente conseguiu olhar para o hospital, de fato, cada vez mais, não como ápice, mas como um ponto no sistema de saúde. Eu acho que a pandemia mostrou isso. E, bom, toda a discussão de novas tecnologias de informação e comunicação e como é que isso, de alguma maneira, está produzindo novas formas de cuidado, né? A telemedicina, enfim, as consultas virtuais, tudo isso também incorporado e com justa razão incorporado ao cenário de cuidado. Por fim, as conclusões, acho que é muito importante, né?
A informação é importante, mas ela deve ser verdadeira, dinâmica e principalmente útil. A informação deficiente abre o caminho para decisões compulsivas, enfim, sem uma reflexão, sem uma base adequada. É fundamental a colaboração entre os profissionais de serviço, aquilo que eu comentei desde o início. O hospital é uma peça com muitos atores e cada um com seu papel, e evidentemente que nós ainda estamos nessa mesma batida, né? Preocupações em matéria de transmissão são a principal linha de defesa para reduzir o risco de contágio no hospital, para além de conduzir a segurança do paciente e do profissional. Muito obrigado e um abraço a todos. Eu espero não ter prolongado demais o tempo previsto. Obrigado. Obrigado, Vitor. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo por essa palestra muito abrangente, muito rica, partindo de conceitos históricos da área de segurança e trazendo esses conceitos para dentro de um contexto muito particular e muito atual, que é o contexto da pandemia de Covid-19. Foi realmente muito informativa, muito rica a sua apresentação. Nós temos aqui conosco, aqui na bancada, vamos dizer assim, algumas pessoas que podem participar da discussão também, Janaína, Rite, Ellen e Bárbara da Qualidade, Giovanni da TI, tem pessoas que podem participar desse debate. E do outro lado, numa plataforma onde está a nossa plenária, muita gente que pode também participar fazendo perguntas, nós temos algumas, mas eu vou me permitir abrir com uma pergunta bem geral relacionada aos conceitos básicos de segurança, mas é um tema que sempre para mim tem sido difícil, que é o tema de dano evitável, que você tratou bem no começo de sua apresentação, né? Dano evitável, na minha percepção, tem sido uma definição mutável, extremamente dinâmica, dependendo da realidade que a gente vive. As infecções relacionadas ao cuidado hospitalar já foram consideradas natural dentro do processo de cuidado e hoje são considerados incidentes verdadeiros. Então, como é que você hoje caracterizaria o dano evitável e como a gente pode, de forma confiável, chegar a esse diagnóstico, vamos dizer assim, porque é uma dificuldade diária, rotineira, dentro da análise dos nossos incidentes? Bom, eu te agradeço a pergunta, embora eu qualificaria como das perguntas extremamente difíceis de responder, mas vamos lá. Acho que você, inclusive, começou por onde eu começaria também. Eu dou aula em cursos de prevenção e controle de infecções hospitalares. E já, entre aspas, já briguei muito com o coordenador do curso por ter afirmado muito claramente de que boa parte do que a gente estava lidando hoje poderia ser considerado evitável. E não era quando eu fui residente de pediatria há 30 e muitos anos atrás. Por quê? Porque a noção de evitabilidade, evidentemente, que ela tem a ver com o progresso do conhecimento, né? Você citou muito bem, vamos pegar um exemplo muito prático, a redução de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, né? Que primeiro lá no Michigan, em que eles conseguiram reduções brutais num estudo com mais de 100 UTIs, mas a gente aqui no Brasil agora também já está com números muito interessantes em relação a isso. Por quê? Porque começou a se usar, inclusive, estratégias que fugiam um pouco só do campo ali mais específico da epidemiologia, do controle da infecção hospitalar, mas começaram a usar as ideias de liderança, de melhoria de processo, de participação mesmo das instituições, verdadeiras campanhas. Então, a noção do evitável, Eduardo, eu acho que tem muito a ver com a noção do conhecimento, né? Existe uma expressão que vocês conhecem, que é o chamado never events, né? Que é eventos que não deveriam acontecer. Qual é a definição do never event? É aquele evento que é grave, que pode acontecer ou não, mas que se tem muito conhecimento sobre como evitá-lo, né? Então, a queda de um paciente de uma maca e uma fratura de crânio, evidentemente que isso é um never event. Por quê? Porque é grave e, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso avaliar o risco e reavaliar
enfim, qual é o acompanhamento que esse paciente tem no transporte, como é que está essa maca, enfim, esse conjunto de coisas. Agora, eu acho também, a tua pergunta é maravilhosa, porque ela abre também um outro debate, que é o estudo da situação concreta. Ou seja, naquele plantão, naquele dia, a equipe desfalcada, a equipe que está com um contingente de pessoas mais inexperientes. Houve um paciente grave que roubou a atenção, né, que demandou a atenção de grande parte da equipe, e aí? O quanto que a gente conseguiu prestar atenção nos demais pacientes, né? Ter uma atenção plena para todos. Então, quando você vai para o concreto, para aquele evento diverso, evidentemente que a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, ainda assim, e não no sentido punitivo da ideia, mas no sentido da melhoria, é que esse parâmetro da existência de evidências científicas, no sentido de prevenir, eu acho que é o principal parâmetro. Até para dizer, caramba, estamos precisando treinar melhor nossas equipes. Olha, precisamos fazer uma distribuição do pessoal mais experiente entre os diferentes plantões. Temos que implementar aqui um checklist. Enfim, como é que a gente dá apoio a essas equipes mais frágeis? Enfim, mas eu acho que a grande questão do dano evitável grave, acho que esse é o parâmetro, quer dizer, porque tem danos de menor monta, que são evitáveis, mas aquele dano grave, evitável, é o que tem que ter o foco. E o parâmetro para essa evitabilidade ainda é a existência de evidências científicas que mostram como prevenir a queda, como prevenir a lesão por pressão, como prevenir um erro de medicação. Eu vou terminar a resposta dando um exemplo interessante de uma coisa que eu li um tempinho atrás, sobre uma enfermeira que estava indo aplicar uma medicação num determinado paciente, num quarto. Quando ela está indo, uma família de um outro paciente a chama para ver o seu familiar. Bom, o que acontece é mais ou menos fácil de prever. Ela, em vez de aplicar a medicação no paciente A, ela aplica a medicação no paciente B. Mas o interessante dessa história é de que a primeira tendência da supervisora acima dela foi um pouco dizer, não, mas enfim, o errar é humano, precisa ver os certos todos e tal. E aí, quando entra a pessoa da qualidade, entra lá a Janaína lá do hospital onde isso aconteceu, o que se chega à conclusão interessante? Que o problema não era exatamente que a enfermeira deixou de pensar os 5 certos, ou isso ou aquilo, mas que simplesmente ela foi interrompida, erroneamente interrompida, e que o erro e a melhoria do processo que deveria ser feita era, na verdade, até porque não era um paciente parando, não era nada disso, era um paciente, enfim, ela completar o que estava indo fazer e depois... Então, eu estou comentando porque essa noção também do evitável, ela repousa na evidência científica, mas a gente vai sempre ter que analisar o que se passou naquela circunstância concreta, o conjunto dos fatores contribuintes, para poder pensar um pouco neste grau de, em última instância, de evitabilidade, que para algumas coisas enfim, é incontestável. Mas para outras, naquela situação concreta, você vai ter que repensar um pouco até onde isso, de fato, poderia ser considerado evitável ou não. Mas acho que o grande ensinamento dessa tua pergunta é que, de qualquer maneira, a gente olha para as evidências científicas e aí tentar o que eu preciso mudar de processo, o que eu preciso mudar de capacitação, o que eu preciso mudar para evitar as interrupções, por exemplo, que são uma coisa absurda do ponto de vista do trabalho da enfermagem e do trabalho médico em causar erros, principalmente erro de medicação, enfim.
Acho que é isso. Obrigado, Vitor. Excelente sua elaboração. Muito obrigado mesmo. Jana levantou o dedo, minha co-moderadora. Oi, Vitor, obrigada pela sua participação, pela sua, como disse Darzé, rica contribuição, muitas informações, muitas ideias, muitas fontes, a cabeça fica fervilhando. Mas pegando o gancho, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu sei que tem perguntas, não vou me estender. É só, na verdade, um complemento e uma reflexão também para a gente pensar que a qualidade, né, a qualidade de segurança, a quantidade de artigos, de método, de técnica que você mostrou, pensando do ponto de vista técnico, a gente tem, né, a gente tem. Então, esse exemplo que você trouxe aí no final, eu acho que traz, e a pandemia trouxe muito, na minha visão, esse olhar, esse despertar, de fato, para a gente trazer outras disciplinas para que a gente pense em como evitar dano às pessoas. E aí, dano às pessoas não é só os pacientes, né? Mas o quanto tem sido importante a gente falar de fator humano, a gente falar de comportamento, porque também a gente pode ter uma tendência a dizer, não, errar é humano, ok? Se esqueceu, interrompeu, sim, mas o deslize, o lapso, as interrupções, o mau planejamento, a mal condução da dinâmica daquele ambiente, também faz parte da condição humana. Por isso que eu gosto muito da frase do James Wisdom, que ele disse que a falibilidade faz parte da condição humana, então a gente não vai mudar isso, mas a gente pode mudar a forma na qual os humanos trabalham. E o quanto, de fato, nós da área de qualidade e segurança estamos trazendo desse entendimento do elemento humano para tornar os ambientes mais seguros. E não apenas a gente focar em protocolo, em checklist, existe o método, existe a técnica, mas quem pratica, quem operacionaliza é uma mente humana. Né? Eu acho maravilhoso isso. E só é um slide que eu não botei, enfim, porque também senão a coisa vai longe. Eu gosto muito, e eu vou mandar para vocês, porque tem surgido artigos interessantes trabalhando essa discussão de fatores humanos e a Covid. E tem um desenhozinho que é muito bom, atualizando um desenho um pouco mais antigo, mas no contexto da Covid, que pega, né, a organização, a equipe, os elementos dentro dessa ideia de engenharia de fatores humanos, os elementos que compõem o sistema de trabalho, né? As tecnologias, as tarefas, os indivíduos, né? Que aí tem profissionais, os pacientes, as equipes, né? Os protocolos. E o problema é a gente se entender e entender as relações. Por exemplo, eles falam uma coisa muito legal. Bom, todo médico de UTI ou mesmo de enfermaria de quarto, em alguma medida, está ali preparado para intubação orotraqueal, vamos chamar assim. Mas a Covid, por exemplo, trouxe uma modificação em que intubar um paciente virou um verdadeiro processo. Por quê? Porque você tem todo o risco da contaminação. Eu não sei se o cardiopulmonar fez isso, mas eu sei de hospitais que criaram equipes com anestesistas para equipes de intubação, enfim. Então, a coisa vai ganhando uma complexidade. Se a gente falar da paramentação, né? A paramentação virou um processo em si. Então, a gente vai ter que, essa questão de o que significa trazer gente mais inexperiente, né? Como se fosse um soldado inexperiente para o fronte, o que significa trazer um técnico de enfermagem ou um médico jovem, né, uma enfermeira jovem, ali para o fronte? Como é que é isso? Como é que você suporta? Como é que você apoia? Como é que você educa? Como é que você ouve? Né? E aí, acho que é uma coisa que me interessa muito como estudo, que é a decorrência dessa nossa conversa, que é a discussão das habilidades não técnicas, né? Como é que a liderança clínica, a questão do respeito, a questão da assertividade, da comunicação, da consciência situacional. Quer dizer, e nós, eu vou falar como médico, mas isso vale para enfermeiros, administradores, farmacêuticos, psicólogos, seja o que for, a gente é preparado para a técnica, né? Se você é um infectologista,
Você é preparado como é que trata a infecção A, B, C ou D. Se você é pediatra, mas a gente não é preparado para lidar com equipe, a gente não é preparado para liderar uma equipe, a gente não é preparado para falar de problemas, né? Falar de dúvidas, enfim. Então, eu acho que essa discussão da Covid trouxe a questão dos fatores humanos e os fatores humanos de natureza individual, a questão das habilidades não técnicas como um elemento fundamental, né? o papel da liderança, enfim, eu acho que isso é muito relevante, né? Enfim, nunca a multidisciplinariedade foi tão... Eu tenho um filho que é filósofo, eu acho que até os filósofos precisam ser trazidos para dentro do funcionamento dos hospitais, porque não é se a gente vai discutir ética, se a gente vai discutir moral, se a gente vai discutir, não é? Enfim, filósofo, sociólogo, porque a coisa está muito mais ampla, infelizmente, até, do que discutir o procedimento, né? Se vai pela esquerda, se vai pela direita, se vai pelo meio, a coisa ficou muito mais complicada. A propósito disso, Silvio César, que é um participante está lá na plenária, mandou uma mensagem para você, Vitor. Ele disse que observou um relaxamento, que todos nós percebemos também, um relaxamento da população como um todo na adesão a essas medidas de controle, de proteção, de isolamento, e eu complemento essa observação dele que isso acontece também nos hospitais. As pessoas, de alguma forma, passam a relaxar um pouquinho na medida que as coisas vão melhorando. E ele, agora que as coisas estão voltando a piorar com o aumento do número de casos, na sua visão, como é que a gente pode intervir nessa percepção de risco da população, tanto como um todo na sociedade e dentro do hospital, para que eles voltem a aderir a essas medidas protetivas? Em relação à população, enfim, sem a gente também fazer uma... Os tempos hoje estão muito bicudos, vamos chamar assim, para ser muito diplomático. Enfim, bom, há todo um papel, vamos chamar assim genericamente, dos discursos de A, B, C ou D a respeito disso. Mas o fato é que eu acho que nós temos um desafio, isso até me interessa pessoalmente, por trabalhar na Fiocruz, isso é um tema de debate. Hoje eu fico me perguntando se a gente perdeu um pouco essa batalha, a batalha da comunicação, né? Porque não é possível. A gente vê as pessoas não estão aglomerando desde agora, não. As pessoas já estavam aglomerando antes. Só não aglomeravam quando estava tudo fechado, mas depois que abriu um pouquinho, aglomeraram. Então, eu acho que há um desafio, que é um desafio para os pesquisadores, para os cientistas, para os gestores, para os políticos, enfim, para todo mundo, que é conseguir ter um discurso, e vocês viram naquele queijo suíço que eu mostrei, né, o posicionamento dos governantes é um elemento importante, no sentido de, olha, enfim, explicar, dar o exemplo, enfim. E eu acho que tem um fenômeno real, tenho filhos também, tenho parentes, quer dizer, há um certo esgotamento, né? É verdade que há um esgotamento, mas o problema é que a coisa vai muito além de um certo esgotamento e as pessoas, de fato, muitas estão se comportando como se não houvesse amanhã, como se não houvesse mais, enfim, né? Como a pandemia estivesse no final. Do ponto de vista dos hospitais e das instituições de saúde, o que eu acho que houve, assim, muito medo, muita pressão, e isso, de alguma maneira, jogou a nosso favor, que eu digo, das pessoas terem comportamentos, né? Acho que nunca a higienização das mãos foi tão... inclusive dos médicos, né? Vamos estar aqui entre nós e a torcida do Bahia. Enfim, nunca os médicos higienizaram tanto as mãos de todo mundo. Enfim, a preocupação. Na medida em que houve uma certa queda, né, no número de pacientes, na gravidade, a gente acabou assistindo a isso que nós estamos chamando de um certo relaxamento. Eu também não tenho assim, uma explicação exata, mas talvez um pouco mais de refletir
sobre as medidas. O que eu acho que a gente precisa, e eu, na minha primeira intervenção, na apresentação, abordei isso, Eduardo, é que eu acho que a gente precisa criar esses mecanismos de escuta. Quer dizer, a gente precisa fazer as perguntas do tipo, mas vem cá, afinal de contas, está sem a máscara por quê? A gente está vendo que a higienização das mãos piorou, e isso e aquilo. Eu acho que a gente precisa, eu não sou uma pessoa especializada nisso, mas isso está um pouco na minha tese de doutorado, dentro dessa ideia do coaching, a ideia das perguntas, a ideia da provocação, a ideia da reflexão, menos só a ideia do enquadramento, a ideia da pressão, que a gente, como gestor, eu já fui gestor e eu também, né? Eu pressionava, cobrava, que eu acho que a gente tem o nosso papel e nossa obrigação de fazer isso, mas eu acho que tem outros espaços que vão precisar ser pensados, quer dizer, que as pessoas verbalizem mais o porquê dos seus comportamentos, quer dizer, que é isso? Não tem mais, o fato de que diminuir o número de pacientes, quer dizer que o vírus não está mais circulando. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, talvez, criar mecanismos mais sistemáticos de escuta, de reflexão, e aí a gente poder também mostrar dados, mostrar pesquisas, chamar pessoas, inclusive, de fora, pesquisadores, né? Vocês estão aí na Bahia, tem a UFBA, tem outros lugares fantásticos, com muita gente estudando a Covid, enfim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, a gente precisa botar em alerta, e agora mais do que nunca, essa ideia de que não há motivo para reduzir uma percepção de risco. Mas a gente também precisa reconhecer e construir, aí sim, eu acho, as estratégias mais finas, refinadas, no sentido de não tirar, assim, a gente acabar, como é que eu vou dizer, afastando um pouco as pessoas da discussão. Eu vou fazer porque o doutor Eduardo está mandando. Mas o problema é que a gente também não tem uma observação full-time, né? Então, a gente precisa que as pessoas façam as coisas sem que a gente esteja ali, né? Não tem que ter câmera vigiando. Então, mas eu acho que é fundamental, e é muito oportuno que você trouxe, o Silvio comentou, que é da gente perceber que esse relaxamento, de fato, ele aconteceu e não foi agora. E se ele está acontecendo agora, mais grave ainda, porque agora, como diz o outro, o bicho está pegando, né? Enfim, a coisa está realmente... Verdade. E pegando um pouquinho do gancho dessa sua fala sobre a importância da escuta no enfrentamento dessa percepção de risco, tem uma outra pessoa também na plenária que está muito interessada no conceito de segurança psicológica, que é um tema importantíssimo dentro do trabalho em equipe, e ele pergunta muito diretamente que dicas você daria para a implementação dessa cultura de segurança psicológica nesses tempos bicudos como o nosso. Olha, isso aí merece um outro dia de conversa. Eu estou muito apaixonado por esse tema. Esse tema, para variar, não surgiu na área da saúde, mas essa pesquisadora que eu citei, o livro que eu botei ali, a capa, parte da tese dela de doutorado foi feito na área da saúde. Então, bom, a ideia da segurança psicológica, e vejam, isso não é um sinônimo do suporte psicológico. Suporte psicológico, é claro que ele também leva a segurança psicológica no sentido que eu dei. Mas o suporte psicológico enfim, de fato o apoio, é o abraço, não pode ter abraço, mas enfim, é ouvir, é a conversa, é um monte de outras coisas. A segurança psicológica, inclusive, ela não diz respeito só à questão da segurança do paciente, não. Ela diz respeito muito à inovação. Eu acho, então, qual é a ideia? A ideia de que as pessoas podem dizer, opa, eu errei, eu discordo disso, eu não sei fazer isso, a nossa equipe não tem experiência nisso. O doutor encostou no campo inadvertidamente, contaminou isso, contaminou aquilo. Então,
essa possibilidade de que as pessoas falem, né? Falem abertamente, sem ter medo de serem punidas, de serem chamadas a atenção, de passarem vergonha, como a gente fala no popular. Bom, quais são as estratégias que podem ser feitas e são importantes e interessantes? Acho que uma delas é a gente entender que existe a reunião administrativa, existe a reunião científica, mas entre elas existe um outro espaço, que eu citei duas delas, que é essa ideia do briefing e do debriefing, que é um pouco espaços onde as pessoas possam falar. É feito para isso. Bom, nós vamos fazer agora aqui uma punção de um catéter venoso central. Quem tem experiência nisso? Quem já fez? Quais são os riscos? O que a gente tem que prestar atenção? Né? E aí, eu acho que isso... Quer dizer, e o debriefing da mesma forma. O que a gente aprendeu? O que não deu certo? O que deu errado? O que a gente pode sistematizar? Então, essa ideia de criar os espaços coletivos onde as pessoas possam se colocar. Uma outra coisa importante que se comenta bastante, que está muito dessas publicações e também no livro da Amy Edmondson, que é toda a discussão de um certo... A palavra que me vem agora em francês é alléger, mas que é aliviar, tornar a hierarquia menos pesada. Veja, isso não tem nada a ver, eu insisto pela terceira vez, com dissolver a linha hierárquica. Não tem nada a ver com isso. Mas significa dizer que você dá um espaço de participação, de fala, de escuta maior a quem na hierarquia tem um peso menor. Vamos ser muito práticos nisso, falando da aviação e falando da área da saúde. Há um livro que eu gosto muito, que chama-se Beyond the Checklist, Além do Checklist. Esse livro foi escrito por um pediatra, uma jornalista da área da saúde e por um piloto. Aí, naquelas piadas internas do livro, eles perguntam ao piloto, vem cá, depois do checklist, o piloto deixou de ser o bambambam, deixou de ser o rei? Aí, o sujeito rindo, diz, não deixou de ser o rei, mas agora é um rei que escuta. Então, se a gente levar isso para o centro cirúrgico, eu não sei se tem algum cirurgião nos olhando e nos assistindo, se tiver, meu boa noite, é um pouco disso. O cirurgião é o líder da equipe cirúrgica? Nenhuma dúvida, pelo seu conhecimento, pelo seu espaço, mas é preciso, às vezes, ouvir o circulante, é preciso ouvir um instrumentador, é preciso ouvir um residente. Claro, às vezes o cirurgião está tão focado ali naquela coisa milimétrica que ele não está percebendo outras coisas que estão acontecendo na cirurgia. Então, não é à toa, e eu estou estudando isso de perto, que no checklist da cirurgia segura tem a coisa da apresentação das pessoas, mas não é porque as pessoas não se conheçam, é porque já tem pesquisas publicadas, e muitas, mostrando que quando as pessoas se tratam pelo nome, e não por senhor anestesista, senhora enfermeira, mas Eduardo, Vitor, Janaína, Silvio, quem for, as pessoas falam mais abertamente. A segurança psicológica é maior, né? Quando a gente fala no checklist da cirurgia segura e do cirurgião compartilhar o plano da cirurgia, enfim, é um pouco nesse sentido de dar lugar uma democratização um pouco dos aspectos cognitivos. Todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem o que aprender, todo mundo tem o que colaborar. Então, a questão do briefing, do debriefing, a questão de um certo alívio, tornar a hierarquia menos pesada, né? Usar os checklists não apenas como mecanismos de checagem de padrões, mas também mecanismos destinados a melhorar o trabalho em equipe, a melhorar a comunicação. Aquilo que eu abordei, né? O líder que pergunta mais e afirma menos,
ele é um líder que ajuda a ter segurança psicológica. Você imagina, se eu sou um médico recém-formado e estou perto ali de um professor, doutor, um jeito super bacana, super bem formado, é natural que eu tenha receio de falar e colocar, né? Como é que esse residente ganha mais segurança psicológica? Ele precisa ser estimulado, ele precisa sentir que, se ele falar, ele não vai tomar uma reprimenda, não vai tomar um cascudo, não vai ficar sem operar 2 semanas, né? Enfim, que é a punição, né? Isso aí vai ficar sem operar. Então, enfim, não tem uma fórmula mágica, mas a gente precisa... E outra coisa, segurança psicológica não é uma coisa do hospital como um todo. Segurança psicológica tem muito a ver com ambientes específicos. A segurança psicológica lá na cardiologia, a segurança psicológica no pronto-socorro, a segurança psicológica naquela equipe cirúrgica, até de perceber que você não faz isso do todo para o pequeno. Você pode ter uma estratégia organizacional para isso, mas você precisa começar na equipe A, na equipe B, na equipe C, no setor A, no setor B. Enfim, não tem uma fórmula mágica, a gente pode depois discutir mais esse assunto, mas, de qualquer maneira, isso que eu comentei é um pouco das pistas, um pouco das coisas que são comentadas. Discordar do chefe, né? Como é que é isso? Discordar em público do chefe? Também não é fácil de falar, difícil também de fazer. Mas, de qualquer maneira, são essas coisas que... E vejam, não vamos falar só de segurança do paciente, vamos falar de inovação. Muitas das inovações vêm das pessoas que não são exatamente os chefes ou os líderes, né? Você pensa uma coisa, mas se você tiver medo de falar aquilo, achar que teu chefe vai ficar aborrecido se você deu uma sugestão boa, se não foi ele que deu, isso é uma insegurança psicológica. Agora, poxa, meu chefe é um cara que estimula que eu me coloque, que eu bote ideias novas, bote na roda, e, enfim, submeta a crítica. Isso é um ambiente de mais segurança psicológica. Muitas excelentes ideias são perdidas porque o ambiente não é propício, né? Com certeza. E isso, Eduardo, esse livro é muito interessante, porque ela traz coisas do Google, ela traz coisas de outras grandes organizações que são reconhecidas como organizações de inovação. E as nossas instituições também têm que ser conhecidas como instituições também, não só seguras, mas também inovadoras, né? Eu já ia mencionar essa experiência do Google com esse conceito de segurança psicológica. Eles fizeram aquele estudo grande chamado Aristóteles para identificar dentro da estrutura deles de vendas e desenvolvimento de inovação como é que ele diferenciava um grupo, uma equipe de alta performance daquelas que não rendiam muito, né? E todo mundo achou que eles iam encontrar características pessoais das pessoas que compunham esses grupos. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver muito mais com a dinâmica de relacionamento entre eles. E no topo da lista dessas características está segurança psicológica. Segurança psicológica, é legal. Uma experiência em várias organizações. Então, muito bom, muito bom. É um tema muito importante. A gente vai trazer você de volta aqui para a instituição para falar só sobre isso. Só sobre isso, Vitor, nós passamos de 8 horas da noite. Eu vou lhe agradecer mais uma vez pela sua presença, por sua participação, por partilhar seu conhecimento, sua experiência. E vou deixar você fazer seus últimos comentários com mensagem final para todos nós. Depois eu passo a palavra de volta para a Janaína, dar os avisos finais e fechar essa sessão oficial. Bom, não, enfim, na verdade é só uma coisa de agradecimento. Eu já falei com a Janaína, enfim, a pretensão era ir conhecer fisicamente o cardiopulmonar, mas, enfim, surgiu a pandemia no meio, mas um dos meus projetos, eu espero, para 2021 é estar com vocês presencialmente, conversar, enfim, porque eu tenho as melhores informações, não só através de Janaína, mas de muitas outras pessoas, a respeito do cardiopulmonar. Então, bom, para mim foi uma honra, um prazer enorme e bom, também quero muito também agradecer o carinho de vocês também comigo, enfim, eu acho que o que vale da vida, o que vale dessa coisa de presidir uma sociedade e ser um pesquisador e ser um professor na Fiocruz, é exatamente essa possibilidade de contato com gente inteligente, com pessoas de ponta e aprender também. Enfim, eu
realmente gostaria muito, eu não vou conseguir estar com vocês ao longo da semana, mas, por exemplo, eu bem gostaria, depois que estiver gravado, eu vou querer assistir o teu depoimento também, porque eu acho que ele é a outra, é a outra face da moeda, né? Ou seja, o que eu, como gestor, como dirigente, o que a gente fez de concreto, como é que a gente enfrentou isso, como é que a gente fez aquilo, isso é muito importante. Isso tem a ver um pouco com aquilo que eu comentei do sistema de aprendizagem. Mas, enfim, então eu quero dar o meu boa noite a todos e a todas, agradecer mais uma vez o convite, aí, que originalmente feito por Janaína, que está conosco aí também no Sobrasp, uma pessoa ultra talentosa, enfim, agradecer mesmo, é só, como se diz, é só gratidão e esperando ansiosamente, positivamente, a oportunidade de estar com vocês e com todo o grupo aí do Cardio Pulmonar, até porque Salvador também é uma cidade que está nas minhas raízes, além de tudo, raízes familiares, sentimentais, então serão vários prazeres ao mesmo tempo também, né? Além de Jorge Amado, Caetano Veloso, enfim, a Bahia é um espetáculo, enfim, mas é isso, meu boa noite a todos e só agradecer, e depois, se tiverem outras perguntas, outras coisas, a Janaína me encaminha e eu posso também responder por escrito. Tá bem? Muito obrigado. Jana, com a palavra, avisos finais e encerramento. Oi, voltei. Vitor, obrigada. A gente está numa relação mais estreita por conta da Sobrasp. Foi um prazer e uma alegria, né? Ter você aqui. Obrigada, Darzé, também, por estar aqui como moderador. E amanhã é seu dia, já fica o convite para todo mundo. Eu falei no início que um dos grandes... Assim, quando eu pensei nesse evento, durante o ano da pandemia, eu pensei muito na coisa das histórias, né? E sem comentar tanto isso de uma maneira direta com o Darzé, ele trouxe esse tema. Então, fazendo uma relação. Essa é a essência para mim. Eu acredito, de fato, que a gente aprende com a história do outro. Existem muitos exemplos aí na nossa história da humanidade, na nossa história de coletivo, que demonstra e evidencia isso. Então, fica o convite amanhã, às 19 horas, nesse mesmo formato, a gente vai estar aqui virtualmente, com a palestra de Eduardo Darzé, e seguimos aí também convidando a todos para estar com a gente durante a semana, tá bom? Um grande beijo, boa noite a todos e obrigada.